boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando a partir de agora mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. João Pessoa está atenta, acompanhando aí a posição do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, sobre a disputa eleitoral aqui em João Pessoa. Afinal de contas, o PT vai ter candidato próprio à prefeitura da capital, vai apoiar o prefeito Cícero Lucena. Qual vai ser a posição do partido aqui em João Pessoa? Amanhã, às 9h30 da manhã, a direção nacional da legenda tem uma reunião aí para discutir a tática eleitoral, um cenário aqui na capital. E um dos principais interessados no resultado da reunião de amanhã e, naturalmente, na posição do PT é o nosso convidado de hoje aqui no Frente a Frente. Ele que governou João Pessoa por 8 anos, está exercendo o mandato de deputado estadual. Eu estou falando de Luciano Cartacho, que está aqui conosco, vai falar para a gente se ele tem aí, quais são as fichas que ele está apostando nessa posição do PT aqui em João Pessoa. Afinal de contas, ele já desistiu ou não de 2024, está aí com um nome e uma participação direta na disputa pela prefeitura da capital. Vamos saber disso a partir de agora. Frente a Frente está no ar. Deputado Luciano Cartacho, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao vivo no Frente a Frente desta segunda-feira. Boa noite, Luiz, é uma satisfação estar aqui com você e com todos os telespectadores do Frente a Frente. Bom, são muitas as perguntas para a gente fazer aí, deputado, nesse sentido, mas deixa eu começar logo com uma aqui. Você tem alguma responsabilidade, você tem alguma autoria, ou qual autoria, nessa posição que a direção nacional do PT tomou, mandando suspender o calendário eleitoral de João Pessoa para definir o que vai fazer aqui na capital, inclusive com a reunião, amanhã, se ela é definitiva ou não, ninguém sabe, mas com uma reunião marcada para amanhã, pela manhã. Você trabalhou para isso, você articulou para isso? Não, Luiz, sinceramente não. Isso foi uma decisão do GTE Nacional. O próprio senador Humberto Costa, que é quem preside o grupo de trabalho eleitoral do PT, ele foi muito claro, né, nas entrevistas que prestou, inclusive a vocês aqui da Arapuã também, onde ele disse que antes da decisão ser tomada, foi feita uma conversa do grupo de trabalho eleitoral com o presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então, fazendo uma leitura, uma avaliação de João Pessoa e de mais 3 ou 4 municípios, capitais brasileiras, né, foi tomada a decisão de suspender essa decisão de fazer prévia de João Pessoa, que estava previsto no calendário eleitoral do PT. Posteriormente, o diretório executivo municipal do partido também se reuniu e acatou a sugestão do GTE. Então isso surgiu de uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o grupo de trabalho eleitoral do PT. Mas você negaria qualquer encontro? Você não teve encontro algum, você não teve conversas alguma, naturais inclusive, conversas naturais com lideranças da direção nacional e até local aqui do PT da Paraíba, para ser específico, o deputado Luiz Couto, o ex-governador Ricardo Coutinho e o próprio senador Humberto Costa, enfim. Olha, Luiz, eu tenho trabalhado muito desde o ano passado, tendo uma visão de que o PT, para crescer, para ser grande, como é nos grandes estados nordestinos, você pega aqui o Ceará, por exemplo, o PT está governando pela 4ª, 5ª vez do estado do Ceará. Você pegar, por exemplo, Pernambuco, a gente está com 2 governadores. Você pegar o Rio Grande do Norte, está governando pela 2ª vez o estado. Se você pegar, por exemplo, o Piauí, também foi assim. E assim você vê em vários estados nordestinos. Para isso é preciso uma coisa chamada maturidade e unidade. Né? Não é unanimidade. Unanimidade é uma coisa muito difícil, mas a unidade partidária ela é plenamente possível de ser conquistada. Né? Então, na minha avaliação, desde o ano passado, eu venho trabalhando com essa expectativa de que a gente pudesse construir uma unidade muito forte aqui em João Pessoa, para que o PT pudesse ir para essa disputa eleitoral com a perspectiva real de vencer as eleições. E você fazia isso publicamente e abertamente? Publicamente. Tanto para fora quanto para dentro. Exatamente. E foi um discurso que eu fiz na Assembleia, que eu fiz nas redes sociais, que eu fiz na mídia de um modo geral, que eu fiz conversando com militantes do PT e vários setores do partido, colocando isso. Olha, vai vir uma eleição pela frente aí, se a gente tiver um pouco de tranquilidade e maturidade de pensar como é que a gente faz para o partido voltar a crescer em João Pessoa, porque o PT tem, de 223 municípios no estado, o PT só tem
um prefeito. Né? Nós só temos 18 vereadores em todo o estado da Paraíba. Isso é muito pouco para o tamanho do partido. Está governando o país mais uma vez. Então eu quero dizer com isso que eu tenho conversado com muita gente dentro do PT. Todas as forças políticas do PT, de A a Z eu conversei. Todas, sem exceção. Conversei com todo mundo, pregando essa questão da unidade como fato fundamental, o partido voltar a crescer aqui no estado da Paraíba, começando pela capital. João Pessoa tem um potencial gigantesco do ponto de vista eleitoral para todo o estado da Paraíba. Então, preguei essa unidade, conversei com todas as forças políticas do PT, conversei com todas as lideranças do PT, conversei com a militância do PT, né? Participei da eleição do Diretório Municipal do PT recentemente, na nossa chapa foi a chapa vitoriosa, tivemos 40% dos votos praticamente, né? Ficamos em primeiro lugar e acredito que esse é o caminho do equilíbrio, da maturidade, da busca da unidade para enfrentar os nossos adversários que estão fora do partido e não dentro do partido. Qual é a sua perspectiva, Luciano, para a reunião de amanhã, por exemplo, da direção nacional? Você vislumbra que é meramente formal uma etapa preparatória para as prévias do dia 7 de abril, que estavam previamente marcadas, ou não há possibilidade, há uma janela de que na reunião de amanhã, ou pelo menos sinalizando para frente, a direção nacional possa dizer, olha, não tem negócio de prévia, vamos de Luciano Cartacho e você, qual é a sua perspectiva? Olha, Luiz, eu tenho uma clareza de que se o PT quisesse fazer prévia, tinha feito as prévias. Né? Se você pegar, por exemplo, já tinha uma decisão sobre um calendário eleitoral com data prevista para a realização de prévia. E a Executiva Nacional, após ouvir o presidente Lula, disse, ó, segura aí que a gente vai conversar aqui em cima para fazer essa análise. Isso significa que... Isso significa que pode não ter prévia. Né? Significa que a direção nacional amanhã pode tomar uma decisão. Eu estou dizendo pode, não estou garantindo, assegurando, afirmando que vai tomar essa decisão. Mas há essa possibilidade, né, de manter a decisão que inclusive foi referendada pelo Diretório Municipal aqui de não realização de prévias. Ou seja, essa é uma possibilidade de acontecer. Então nós vamos aguardar o que é que a direção nacional vai tomar, o que é que vai dizer sobre João Pessoa, sobre outras capitais. O debate não é só sobre João Pessoa, mas João Pessoa está como referência importante nesse sentido. Então, eu estou tranquilo em relação a isso, aguardar a posição da direção nacional para ver qual é a linha que o partido vai tomar em relação à cidade de João Pessoa. Agora, você faz essa fala com base num sinal que é muito claro para quem está acompanhando, que é o seguinte, olha, Torres, tinha prévia, calendário, tudo tranquilo, correndo. A direção manda suspender. Se manda suspender é porque tem algo aí no ar que precisa ser depurado. Isso é para fora, a leitura que todo mundo certamente concorda com, pelo menos com esse questionamento. Por que a direção nacional fez isso? Mas para dentro, você tem alguma informação dentro, internamente no PT, para dizer, olha, Luciano, segura aí que essa coisa não está bem montada. Então, ainda há sim esperança e perspectiva de a gente ter um cenário diferenciado aí, como você apontava. Não, a leitura que eu faço é exatamente essa, né? De que a direção nacional está olhando com todo carinho, com todo cuidado, né? No sentido de que o PT deve trabalhar para fazer o maior número possível de prefeitos nas capitais. O PT saiu das últimas eleições de 2020 sem eleger nenhum prefeito em capital. Então isso vai ter um peso, não acredito que o PT vai olhar para essa eleição sem eleger as prioridades, sem procurar saber onde é que a gente tem mais chance, onde é que quem é o candidato que tem o maior potencial. Isso tudo eu acredito que vai ser avaliado, não tenho dúvida disso. Já tem um posicionamento também tomado no sentido de política de aliança, no caso específico de João Pessoa, é candidatura própria, pelo menos foi isso que foi dito pelo senador Humberto Costa, né? Foi isso que foi aprovado no diretório municipal, na executiva municipal do PT, né? Então, caminha nessa lógica, né? Se não acontecer nenhuma mudança de rota, a lógica é que o PT apresenta candidatura própria em João Pessoa, e nós acreditamos piamente nisso, e que possa construir uma unidade sem a necessidade das prévias. Essa é a leitura que eu faço da reunião. Agora, horas antes, vou até usar assim, horas antes da direção nacional pedir a suspensão do calendário aqui de João Pessoa, você tinha soltado aí uma nota e publicamente deu entrevista dizendo que, estou fora de disputar prévias nesse sentido, não disputo essa candidatura por meio das prévias. E esse movimento que você fez com base, do ponto de vista matemático, você não teria condições de vencer as prévias no PT? Assim, qual é o receio que você tinha de colocar seu nome numa prévia?
e pelos filiados, 12 mil filiados, né, no PT aqui de João Pessoa. Participa das prévias em torno de 3 mil filiados. 3 mil filiados. Esses 3 mil filiados disserem que o melhor nome, ou a maioria deles, disserem o melhor nome é Luciano Cartacho para essa disputa. Olha, como eu falei aqui no começo da nossa entrevista, tivemos uma eleição direta dos filiados do PT para escolher o diretório municipal do partido. E você saiu com vantagem. E eu saí vitorioso. Isso não era um sinal para você? Era um sinal positivo. Só que, Luiz, o que é que está acontecendo? Nós vamos para uma disputa agora que não é mais de diretório municipal. É uma disputa para escolher o pré-candidato do PT às eleições municipais. E eu tenho clareza que o ambiente que estava se desenvolvendo dentro do Partido dos Trabalhadores, uma disputa dura, uma disputa fratricida, uma disputa onde é um verdadeiro duelo, né? E eu tenho dito que eu não vou duelar com companheiras e companheiros de partido. Os nossos adversários estão fora do PT. A gente tem que ter a clareza que a eleição para prefeito de João Pessoa, nós vamos ter 3, 4, 5 candidaturas, não sei aí. E a gente tem que estar preparado para enfrentar esses adversários. A gente tem que ter programa de governo definido. A gente tem que mostrar o que é que a gente quer para a cidade de João Pessoa, gerar bem-estar, qualidade de vida, né? Quais são as obras estruturantes que a gente pretende fazer para a cidade. Isso tudo toma tempo e precisa ser construída essa unidade no sentido de que a gente tenha realmente um programa de governo que seja factível, né? Que seja realmente plenamente sendo colocado em prática na cidade de João Pessoa, a gente pensando nas eleições. Então, eu fiz a opção de não ir para essa disputa no campo pessoal, no campo do confronto, no campo das divergências que são naturais dentro do partido, mas que a gente evitasse de fazer um confronto exagerado que beneficiasse o adversário que está lá fora. Olha, olhando de camarota a briga do PT, a confusão do PT, a guerra do PT. É assim que muita gente está tratando esse tema, quando na realidade a gente tem que tratar da unidade do partido, da construção de políticas públicas, de como a gente realmente apresentar uma candidatura que seja competitiva, que tenha a perspectiva de vencer as eleições e que tenha um programa de governo que seja colocado em prática para melhorar a vida da população. É essa a razão de não participar de um confronto desnecessário para o partido. E digo mais, eu não tenho conhecimento de nenhuma capital do Brasil ainda que tenha sido realizado prévias. Para essa eleição. Para essa eleição de agora. Ou seja, por que é que em todo canto se consegue chegar a um acordo, a um diálogo, a critérios objetivos? Por que é que não pode se analisar o desempenho de cada candidato, a experiência, quem está melhor posicionado, quem que a cidade quer realmente como candidato do PT, como é que a gente constrói isso vindo à militância? Então, eu estou dizendo alguns pré-requisitos aqui que pode ser ampliado, não é só o que eu estou dizendo. Agora, o que eu acho que é fundamental é a gente ter essa maturidade, né, como se chegou em outras capitais, né, que a gente está vendo aí que não teve prévia para escolher candidato do PT. Luciano, entrevistas como essas são interessantes, importantes, porque elas permitem que a gente possa, sob o olhar do telespectador, dirimir informações de bastidores, disse-me-disses, enfim, boatos ou não, aqui de forma muito frente a frente, de forma muito clara. Tem uma informação que circula na política desde da sua desistência, inclusive, à disputa das prévias, de que o deputado Luciano Cartacho já teria fechado um acordo com o prefeito Cícero Lucena. Hoje é dia 25 de março de 2024. O que é que tem de mentira e de verdade numa informação como essa? O deputado Luciano Cartacho fechou aí, tem ali uma perspectiva de relação política, de aliança com o prefeito Cícero Lucena? Isso não tem um pingo de verdade, Luiz. Eu sou pré-candidato do PT, que vem construindo essa pré-candidatura desde o ano passado no campo da oposição. Meus debates na Assembleia Legislativa, meus debates na imprensa, a minha discussão com a cidade, e não é no campo pessoal, não é desqualificando a figura do prefeito Cícero Lucena, mas mostrando as divergências, o que é que eu acredito de modelo de gestão para a cidade de João Pessoa. Então, é dessa forma que eu tenho feito a política. Então, o que eu acredito hoje é numa candidatura própria do Partido dos Trabalhadores, para que a gente possa ter uma perspectiva futura de governar a cidade de João Pessoa. É isso que eu acredito. Eu venho trabalhando isso desde o ano passado, construindo esse diálogo interno, construindo esse diálogo com a cidade. Tenho um mandato como deputado estadual, um mandato popular, um mandato propositivo, um mandato fiscalizador, né? E tenho usado esse mandato como instrumento de diálogo com a cidade e de elaboração de políticas públicas. Porque quem não escuta o povo não sabe qual é a necessidade da população. E eu sempre fiz política escutando a população. Então, essas informações são naturais, surgem aí na especulação da imprensa, de um de outro,
mas o que eu digo a você é que isso não tem um pingo de verdade. Então não há probabilidade de Luciano Cartacho estar com Nunca eu conversei com o 2024. prefeito Cícero Lucena sobre isso. Mas se essa decisão do PT não for por Luciano Cartacho, for por Cida Ramos, ou for inclusive de aliança com o prefeito Cícero Lucena, como o Jackson Macedo, presidente do partido, defende isso claramente. Como é que seria a sua posição? Você foi prefeito de João Pessoa, você se vê fora da eleição de João Pessoa sem nem ali participar de alguma forma, direta ou indiretamente? No caso de ser indiretamente, você se vê fora, você ficaria assim, estou insatisfeito com o resultado aí do PT, não vou apoiar candidatura nenhuma. É possível isso acontecer com o Luciano Cartacho em 2024? Primeiro eu quero aguardar a definição do partido, né? Aguardar estar perto da direção nacional, tomar um posicionamento em relação à questão de João Pessoa. Segundo, dizer claramente que eu não vou ficar de braço cruzado nesse processo eleitoral, né? Nem posso, né? Eu fui prefeito 2 vezes da cidade, 8 anos prefeito de João Pessoa, fizemos uma gestão boa, uma gestão de resultados, uma gestão com equilíbrio fiscal, entreguei o Parque da Lagoa, entreguei obras importantes na cidade, como 10 mil habitações, né? Fiz a nova Epitácio Pessoa, nova Avenida Beira Rio, Largo de Tambaú, né? Investimento em todas as áreas, se a gente pegar rede de creche, rede de UPAs na cidade. Então nós deixamos muita obra na cidade de João Pessoa e fizemos uma gestão bacana com o equilíbrio fiscal, com os servidores em dia, com os fornecedores em dia, a gestão funcionando plenamente, enfrentamos grandes desafios econômicos, culturais, sociais, durante esse período todo, né? E eu não posso, como morador, inclusive, da cidade de João Pessoa, uma cidade que eu amo, que eu vivo, que minha família mora aqui, eu quero o melhor para a cidade de João Pessoa. Então você não tenha dúvida que eu vou participar desse processo de forma mais ativa possível. Mas aí, nesse caso, ele resta como opções, lhe restariam com opções, naturalmente, se você não for o candidato, a própria candidatura do PT, Cícero Lucena, Rui Carneiro ou Marcelo Queiroga, da direita aí. Você transita em todos esses nomes ou você já partiria de vetos para alguns deles? Eu continuo pensando, eu continuo imaginando, eu continuo numa expectativa positiva para a cidade de João Pessoa, né? Com a leitura de que o PT tem, repito, é um partido grande, é um partido que tem um potencial de crescimento muito grande, é um partido que está governando o Brasil, né? E que seria importante o PT ter uma candidatura que tivesse o aval do presidente Lula, que pudesse vencer as eleições de João Pessoa e que pudesse governar bem a cidade de João Pessoa. Esse é um processo que a gente vai aguardar a definição toda aí por parte da direção nacional do partido e, posteriormente, isso aí, a gente vai fazer a leitura do cenário, né? Porque a gente tem visto aí, Luiz, o cenário tem mudado com uma velocidade impressionante aqui em João Pessoa, né? Você olha aí para o cenário, de manhã está de um jeito, de tarde está de outro. Então a gente tem tempo suficiente para fazer essa avaliação, essa leitura e seguir o melhor caminho, que é ajudar a cidade. Mas pegando sua fala aí, da sua resposta, você disse uma coisa como aquela que foi aquela candidatura que foi abençoada pelo presidente Lula. Por aí, é uma regra sua, ou seja, se não for Luciano Cartacho como candidato a prefeito, o seu apoio estará passando por onde o presidente Lula colocar a mão para dizer essa é a nossa candidatura? Olha, seja de aliança, ou seja... No segundo turno das eleições aqui em João Pessoa, nós tivemos, o presidente Lula fez uma indicação para o apoio ao governador João Azevedo, nós apoiamos, né? Nessa eleição agora, né, nós tivemos agora recentemente um posicionamento que eu falei aqui para vocês, que o presidente Lula teve uma leitura sobre a necessidade de levar essa discussão, segundo o senador Humberto Costa, para Brasília, tirar da disputa local, tirar muitas vezes do confronto, daquela coisa que não agrega muito, que fica às vezes na picuinha política, quando a gente deve estar pensando num cenário macro, pensando na cidade, pensando nas parcerias que podem ser feitas com o governo federal. Então eu tenho dito que vamos aguardar o que é que o PT Nacional a direção nacional vai tratar, como é que o presidente Lula vai ver tudo isso, porque já está perto de ser tudo definido e a gente vai tomar a melhor decisão possível. A deputada Cida Ramos, que disputa, né, esse desejo também de ser a candidata do PT à Prefeitura de João Pessoa, quando indagada, porque sobre ela também pesou a mesma informação de que ela poderia ser uma candidata laranja para o prefeito Cícero Lucena. Quando ela foi questionada sobre isso, sobre essa informação, ela rebateu, dizendo que tem feito oposição a Cícero e ao governo, inclusive, e disse, olha, quem tem cargo no governo, quem tem relação com o governo do Estado, com o João Azevedo, não sou eu, é Luciano Cartacho.
ela transferiu para você essa relação. Como é que está hoje sua relação com o João e até onde João é uma pessoa que pode ser ponte aí nessa relação de 2024? Olha, Luiz, primeiro dizer que eu estou na base do governo desde que assumi a Assembleia, né? Eu votei no governador João Azevedo no segundo turno, isso não foi segredo para ninguém, fiz um voto aberto, disse claramente em quem ia votar, eu não sei em quem a deputada Cida votou no segundo turno da eleição, até hoje eu não sei, né? Mas eu disse para a Paraíba toda em quem é que eu ia votar. Abertamente. Abertamente, eu disse, olha, o presidente Lula está pedindo para votar em João Azevedo, votamos no primeiro turno em veneziano, no segundo turno ficou entre João e Pedro Cunha Lima. Pedro Cunha Lima também não disse em quem ia votar no segundo turno e João assumiu que ia votar em Lula. Então, o presidente Lula pediu para votar em João Azevedo. Eu votei e faço parte da bancada de sustentação dele na Assembleia. Então, não estou vendo nenhuma dificuldade, nada de extraordinário nisso, não. Dentro da sua, se você fazer um recorte da sua vivência no PT, dentro dessa disputa interna, você foi muito acusado de ser uma figura desconectada com as raízes dos debates do PT e do Partido dos Trabalhadores. Como é que você rebate isso? Não, de forma alguma. O PT é um partido muito amplo. O PT é um partido que tem diversas forças políticas que atuam de forma diferenciada na sociedade. Tem gente que trabalha no movimento social, outro no movimento sindical, outro tem uma visão mais ampla da sociedade, como é o meu caso, né? Então, a minha militância, eu fui vereador 4 vezes pelo PT. Eu fui deputado estadual 2 vezes pelo PT. Eu fui prefeito 1 vez pelo PT. Fui vice-governador pelo PT. Então, durante toda a minha trajetória dentro do partido, foi de construção, né? Foi de militância política. Saí do movimento estudantil na Universidade Federal da Paraíba, né, no curso de farmácia. Militei muito tempo no centro acadêmico, no DCE. Depois fui para o Conselho Regional de Farmácia. Então, a minha militância foi sempre dentro desse campo. Ter o meu estilo de fazer política, né, ter a minha forma de fazer política, mas sempre perto das pessoas, sempre nesse diálogo, né, sempre nesse campo da centro-esquerda. Então, eu vejo isso com maturidade. A minha militância foi sempre nesse campo, né, mesmo quando saí do partido, o meu posicionamento em relação às políticas públicas, né, eu continuei avançando. Quando eu deixei do PT, continuei fazendo habitação, continuei investindo em política cultural, continuei investindo em escola em tempo integral, em rede de creche na cidade de João Pessoa. Então, não houve mudança no eixo da gestão. Ao contrário, eu aprofundei as políticas públicas que eu já fazia na primeira gestão. Como é que você é cobrado também por defesa do governo Lula ou do presidente Lula, ou seja, de manter e alimentar, até nas redes sociais, a defesa do presidente Lula, e aí falta isso em Luciano Cartacho? Não, não falta não. O que é que você traz de elementos para dizer assim, olha, essa comparação, se leva isso para Brasília, diz, olha, Luciano Cartacho defende menos Lula do que Cida. Mas lá ninguém pergunta isso não, Luiz. Tem isso lá não. Conversa lá é outra completamente diferente. Conversa lá? Conversa de políticas públicas, né? A conversa lá é de gestão, é de governança, é de militância, é de o que é que está acontecendo, é a responsabilidade de governar o Brasil, né? Não tem essa miudez, essa picuinha de alguém estar perguntando se alguém defende mais do que A ou B, o presidente Lula. Quem é que no PT não defende Lula, Luiz? Imagina aí. Quem é o militante do PT que não defende Lula? Não existe um militante do PT que não tenha como referência o trabalho do presidente Lula, principalmente governando o Brasil. Não tem essa possibilidade. A minha volta ao PT se deu exatamente dentro de um momento de muita dificuldade para o partido também. Uma disputa duríssima como foi a eleição presidencial. Uma margem de voto muito pequena em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. 925 votos. Uma coisa, aqui em João Pessoa foi apertadíssima. Eu estou falando no Brasil e aqui também. Então, foi uma eleição muito difícil. Então, todo mundo se empenhou nessa luta, não tenha dúvida disso. Nesse sentido, em sendo candidato a prefeito aqui em João Pessoa, disputando a prefeitura de João Pessoa, você anularia o debate nacional ou traria Lula para dentro dessa campanha ou faria um debate de ex-prefeito com prefeito e sobre gestão municipal? Luiz, o debate ele vai acontecer das duas formas. Do mesmo jeito que a gente não pode dizer que nós estamos numa ilha, que o que está acontecendo nacionalmente não chega a João Pessoa. Chega e vai ser debatido. Por outro lado também, a gente não pode esquecer o dia a dia da cidade.
como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está a zeladoria da cidade, como é que está as creches, as escolas, como é que está os PSF, como é que está o funcionamento da cidade, como é que está o transporte coletivo. Isso não pode sair do dia a dia das pessoas. Também não vamos transformar a eleição municipal numa eleição 100% nacional. Então, é uma eleição que a cada momento você vai ter um debate que alguém vai puxar, às vezes é um tema nacional, mas muitas das vezes vai ser o tema municipal. Porque a eleição municipal é diferente da eleição nacional e da eleição estadual. Na eleição estadual é uma eleição casada com a eleição nacional. Você tem claramente uma eleição para presidente da República, para senador e para governador. No mesmo período. Então, é lógico que você tem uma presença maior dos temas nacionais. E mesmo assim, entra a discussão, por exemplo, nos estados, o que é que cada governador tem de proposta para o seu estado, o que é que a oposição tem de crítica. Do mesmo jeito que você tem na eleição nacional. Agora, na eleição municipal, como o nome está dizendo, a eleição é sobre a cidade. Só que não impede de você ter a discussão sobre temas nacionais, já que a gente tem vivido aí uma polarização no país. Então, vai ser um debate que uma hora vai entrar o tema nacional com mais frequência, outra hora vai entrar o tema nacional. Não tem como fugir dessas duas coisas. Ninguém pode se agarrar a uma coisa só. Sobretudo porque tem candidatura muito clara da direita se montando aqui em João Pessoa. Mas que também vão discutir a cidade, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Mas você se sentiria à vontade e se sentirá à vontade se eventualmente for para essa disputa de João Pessoa, para fazer a defesa do governo Lula aqui na capital, em João Pessoa, numa disputa pela prefeitura? Mas não tenha dúvida disso, Luiz. A eleição de presidente Lula, um prefeito... quando eu coloquei meu nome à disposição da cidade de João Pessoa, foi exatamente porque tinha uma oportunidade de ser prefeito com Lula presidente. A capacidade que nós vamos ter de trazer investimento para a cidade de João Pessoa, de trazer obras estruturantes, de trazer investimento na saúde, na educação, na geração de emprego e renda, né, de gerar bem-estar, qualidade de vida, de fazer investimento na política cultural. Ora, ia ser uma coisa, casar uma coisa com a outra. Não tenha dúvida disso, seria muito importante a política habitacional. Eu fiz 10 mil casas na cidade de João Pessoa, mas fiz em parcerias também com o governo federal. Então, João Pessoa tem orçamento próprio? Tem, mas vai ser importante, fundamental, ter cada vez mais investimento do governo federal para que a cidade possa ter mais desenvolvimento e gerar bem-estar e qualidade de vida. Agora, isso não é difícil para o PT. Como é que vocês vão... Como é que aí, independentemente se der Luciano Cartacho, se der Cida Ramos, do ponto de vista de análise do PT, com o presidente Lula apontando que o partido deve, de fato, marcar posição aqui na capital. Como é que vocês conseguiriam superar a máquina de triturar adversários que o prefeito Cícero Lucena está, enfim, trabalhando em casos do ponto de vista de mérito pessoal e em casos por sorte, por pura sorte, e ele ficando ali tentando, como dizem, vencer já por WO, já num cenário sem muitos adversários. Eu digo isso em relação ao PT porque o PV, o PCdoB já ali na base de Cícero Lucena, deixando o partido um tanto quanto ali com dificuldade de montar até uma chapa. Olha, Luiz, você pega uma declaração recente do deputado Evásio Bezerra, né? Um deputado que faz parte da base do prefeito Cícero, pai do vice-prefeito Léo Bezerra, né? E quando eu anunciei que não disputava mais as prévias do Partido dos Trabalhadores, ele disse: isso é um homem de muita sorte, né? Porque o Luciano estava em segundo lugar em todas as pesquisas internas do PSB. Quer dizer, ele não podia dizer isso quando eu estava na disputa, né? Quando eu disse que não disputava as prévias, ele colocou isso publicamente nos rádios, na imprensa, levou esse tema, inclusive, para a Assembleia. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós tínhamos uma pré-candidatura, um debate construído com a cidade, né? Aonde o meu nome vinha num processo de crescimento muito grande. Vinha num processo de crescimento muito grande. A partir do momento que a gente definisse pela candidatura própria, né, o meu nome sendo escolhido, a gente ia avançar ainda mais nesse processo de diálogo com outros partidos, de diálogo com a própria sociedade, e a partir daí a gente ia para um processo de discussão, que é uma discussão de gestão. O meu debate com o Cícero disse aqui, não seria no campo pessoal, fazer um debate no campo das ideias, o que cada um fez, o que cada um deixou de fazer, o que cada um pensa sobre a cidade, qual o modelo que cada um tem para a cidade de João Pessoa em termos de gestão, de resultado, de qualidade de vida para a população.
Então esse é um processo diferente, não é um processo de acusação, não é um debate de confronto pura e simplesmente, né? Mas é um processo de leitura para a população de João Pessoa fazer aquela opção de dizer, ó, isso aqui eu considero que fez mais, isso aqui eu considero que pode fazer mais, ou é aquele outro que eu considero. Então você tem um cenário positivo para o eleitor. Então eu não tinha nenhuma preocupação em relação ao que o prefeito está fazendo com os adversários, o que está deixando de fazer, porque a nossa pré-campanha, principalmente do ano passado para cá, foi toda voltada dentro de uma coisa de mostrar quem está mais em condições de fazer mais pela cidade de João Pessoa. Quem fez mais pela cidade de João Pessoa. E é isso que tem que ser conduzido, tem que mostrar a experiência de vida de cada um. O que cada um fez pela cidade, né? Qual é a trajetória, que é o vínculo que cada um tem com a cidade de João Pessoa. E eu tenho um vínculo muito grande com essa cidade, não posso negar isso. Então, eu não posso participar de um debate, Luiz, onde quando você fala em pesquisa, é um tabu dentro do partido. Quer dizer, você dizer que um candidato... Dentro do PT incomoda. Você vai dizer que um candidato está mais bem posicionado do que outro. Isso é um problema. Você, inclusive, respondeu por isso nota pode ser um problema, isso tem que ser uma solução. Segmento das mulheres dentro do PT, que acusaram você de uma atitude... Pois é, que nunca aconteceu na minha trajetória política toda, né? Um negócio sem pé e sem cabeça, entendeu? Eu estou tranquilo demais nesse processo todo, porque eu acredito que o que a gente tem que prestar conta é do que a gente fez, não é ontem, nem hoje, nem vai fazer amanhã, não. É uma história de vida, é uma trajetória política que eu tenho na cidade de João Pessoa. Não é fácil chegar a 4 mandatos de vereador. Você cria um vínculo, um elo, cria uma liga com a cidade muito forte, aí depois 2 mandatos de deputado estadual, 2 mandatos de prefeito. Então eu conheço muita cidade. Eu sei o que as pessoas pensam aqui. Agora, deputado, como é que você fala em unidade dentro do PT? Se você hoje não tem condições, a não ser que você mude aqui, mas você não tem condições de dizer que apoiará Cida se for ela a escolhida candidata do PT. Eu posso chegar, não tem dificuldade não. O que eu estou dizendo é que eu preciso que o cenário seja desenhado. Assim, então você, entendeu? Se Cida for candidata, você pode subir o palanque dela? Eu quero ver o cenário que o PT vai escolher, quais as condições que vai ter peso na escolha do candidato do PT. Eu preciso que esse processo seja finalizado. Quando o processo for finalizado, eu vou ter a minha opinião. Eu preciso que o processo estava sendo construído, né? Aqui, quando a gente vinha, mudar o processo de construção ainda aqui em João Pessoa. Depois, a direção nacional já tomou uma posição agora de levar para a executiva fazer essa leitura aí em relação à candidatura própria do partido, qual é o perfil, como é que vai ser construído isso, qual é o mecanismo de escolha que não estava marcado prévio. Então, se tirou as prévias, agora, logicamente, há uma perspectiva de não ser mais esse o caminho. Porque se fosse para ter prévia, tinha um cronograma pronto, Luiz. Você tem um calendário já pronto aí, era só tocar. Então, vamos aguardar esse desfecho todinho, que eu estou aqui para dialogar, não tenho dificuldade, não. Você está há quanto tempo na política, deputado? Contando Rapaz, tudo, já faz um tempinho. 4 mandatos, 4 vezes 4, 16, mas vai dar mais de 20 anos. Mais de 20 anos na política. Se você for fazer um retrospecto aí das suas atitudes como político, você se arrepende, deixa eu selecionar algumas aqui, por exemplo, você se arrepende de, em 2018, não ter deixado a prefeitura para disputar o governo naquele instante? Não me arrependo, não. Por que não? Porque foi uma circunstância, né? Eu fui eleito para ser prefeito de João Pessoa, fui reeleito prefeito de João Pessoa, né? E naquele cenário eu colocava 2, 3 pré-requisitos para o campo, para a oposição. Nós estávamos na oposição ao governo do Estado, né? E eu disse, olha, para a gente sair com a candidatura a governador do Estado, eu preciso primeiro que tenha uma coisa chamada unidade no campo da oposição. O que é unidade? É que a gente saísse com um candidato de oposição, né? E antes da gente completar esse processo, o saudoso senador Zé Maranhão já se lançou candidato a governador. Então já seria 2 candidaturas no campo da oposição. Segundo, eu também coloquei um outro ponto de vista, que não era um pré-requisito só para a minha possível pré-candidatura, não. Era para o candidato da oposição. Quem fosse escolhido, eu ia acatar. Um só. Depois, que a gente tivesse uma coisa chamada tempo. Aí eu coloquei como um pré-requisito. Olha, a gente tem que chegar a virar o ano para entrar no ano eleitoral, 1º de janeiro do ano da eleição, com o candidato definido. Para quê? Para ter pelo menos 8 meses de campanha aí, para se fazer.
esperei dezembro, não chegou a um consenso a oposição, entrou janeiro, passou o carnaval e não tinha previsão, nem horizonte de definir quando é que seria definida uma candidatura da oposição. Quem seria o nome? Então nem teve a unidade, nem teve o tempo necessário, que era fundamental para construir esse processo todo. Até para fazer uma transição, se eu tivesse que deixar a prefeitura, eu precisava, estava como vice, também saudoso vice-prefeito Manuel Júnior, eu tenho que sentar com o Manuel Júnior e dizer, ó, a gestão está assim, está assado, está isso, está aquilo, como é que você vai tocar? Deixar tudo preparado, porque aqui moram 800 mil habitantes. A gente não pode fazer, não é a política pura e simplesmente. Eu sempre tive uma responsabilidade muito grande com a gestão, porque a gestão, você está tratando de muitas vidas na cidade de uma pessoa. Se a cidade desandar, se a saúde não funcionar, se a educação não funcionar, se a política de mobilidade urbana não funcionar, se os espaços públicos de lazer não funcionar, se a zeladoria da cidade não estiver funcionando bem, isso reflete na vida de muita gente. A quantidade de pessoas que precisam de serviços públicos é gigantesca na cidade de uma pessoa. Então eu sempre tive essa responsabilidade de não colocar nenhum interesse meu particular, nenhum interesse meu político à frente dos interesses da cidade. Mas, por exemplo, a minha segunda pergunta de arrependimento ou não é exatamente sobre um movimento particular que é: você se arrepende de em 2020 ter apostado na candidatura da ex-secretária Dilma como candidata a prefeita? Ela que era o nome mais desconhecido da base ou das opções que você tinha ali como sucessão? Olha, Luiz, aí é uma coisa chamada circunstância, tá certo? Em 2020, nós vivenciamos a pandemia, né? Tinha acontecido a última pandemia há 100 anos atrás, né? Ou seja, ninguém estava previsto vivenciar uma eleição em plena pandemia. Não tinha um gestor no mundo todo que estivesse preparado para uma pandemia. Então, quando a pandemia se instalou no Brasil, em João Pessoa particularmente, eu mudei o foco completamente da gestão, tá certo? Eu vinha com 7 anos de gestão, entregando obras, às vezes 3 obras por semana na cidade de João Pessoa: creche, escola, UPA, PSF, Parque da Lagoa, Largo do Tambor, tantas e tantas obras importantes, habitação, né, pavimentação, asfalto, iluminação em LED. Era um conjunto de obras gigantescas que a gente vinha tocando na cidade de João Pessoa. Veio comecinho do ano, 2020, o último ano de mandato, e a gente se deparou com a pandemia. Então nós mudamos o foco. Me lembro da reunião que eu fiz com o secretário Adalberto Fugesso, secretário de Saúde, e a gente começou a pensar, eu digo: Adalberto, aqui nós vamos discutir, vamos mudar a saúde, mas eu estou entendendo que nós vamos ter que mudar a gestão toda, o foco da gestão como um todo. Porque essa pandemia não diz respeito apenas à saúde. A gente tem que trabalhar a questão dos mercados públicos, da limpeza, da questão da prevenção, a questão das escolas. Tudo que a gente tinha que fazer na gestão precisava ter como foco salvar vidas e enfrentar o desafio da pandemia. E eu só vim cuidar da eleição praticamente em cima do processo eleitoral. Então não tive outra alternativa a chegar a dizer: não, eu vou deixar aqui a pandemia de lado e eu vou correr para a campanha eleitoral. Não, fui cuidar da campanha quando realmente foi necessário fazer. E aí foi a realidade que nós tivemos. A professora Dilma foi candidata a prefeita dentro de um cenário de muita dificuldade para todos nós. E aí a gente sabia que o nosso objetivo maior era conquistar, salvar vidas na cidade de João Pessoa. O que viesse no processo eleitoral era lucro para a gente, mas jamais eu iria colocar a eleição na frente do interesse das pessoas. O que o povo estava preocupado naquele momento era como é que cada um ia sobreviver. Fechando essa sessão de terapia e de passado, você se arrepende de ter deixado o PT, o Partido dos Trabalhadores? Faria de novo naquele momento? Isso trato também como circunstância. Já debati, já discuti, já avaliei isso plenamente dentro do partido, voltei para o PT. Né? Se eu voltei para o PT e se eu fui acolhido do PT, pelo PT, ou seja, eu sou deputado por que partido? Pelo PT. Eu voltei na eleição passada, fui eleito deputado só pelo Partido dos Trabalhadores. Então isso para mim é o mais importante. Se você pegar o cenário nacional hoje, quantas pessoas saíram do PT e retornaram para o PT? Então na política isso não é uma coisa extraordinária, não. Na política isso acontece. Né? Você tem algumas tomadas de decisão que você tem que tomar em determinado momento. Você pode acertar, você pode errar, mas faz parte de quem está na vida pública.
Então, eu acredito que isso, para mim, é o mais importante, foi ter feito essa avaliação de retornar para o PT. Voltei para o PT, fui eleito deputado pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, dentre outras perguntas, vou querer saber se você acha que já está em tempo, já tem elementos para Bolsonaro ser preso aqui no Brasil. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui conversando com o deputado Luciano Cartacho no Frente a Frente.